O Ministério das Comunicações, depois que o ministro veio aqui no Amapá, há poucos dias atrás, fez lá uma reunião com o Clécio Luiz, não sei se o Davi Alcolumbre não estava, mas estava representado pelo irmão dele, Josiel Alcolumbre aí, e poucos dias depois sai no Diário Oficial da União a cassação, a não renovação da outorga, esse é o nome que eu queria lembrar, a não renovação da outorga que cedia a concessão para a Rádio Forte FM de funcionamento. Quer dizer, a rádio está impedida, em algum momento ela não vai mais funcionar, pelo menos administrativamente ela já não vai mais existir, pelo menos com essa direção, com essa manetedora, que é a Fundação Educativa Água Viva, e cerceando o direito de liberdade de profissionais de imprensa, né, que atuam ali, que como nós, desde praticamente um ano, estamos também fora dos meios de comunicação, porque temos a capacidade, temos a visão de entender que tem muita coisa nessa gestão que está errada, na gestão do governo do Estado, e que precisa melhorar. E dessa forma, a estratégia que me parece claro, já que isso é uma ação política, não tem outro jeito da gente definir, cerciam, calam, e o que mais me traz, sabe, revolta mesmo, é que eu mesmo tinha o governo Lula como um governo democrático. Aquela história de lutar contra a perseguição, contra a opressão, contra a censura, contra a falta de liberdade de expressão. Quando teve agora a votação do Oscar, aquele filme lá, Ainda Estou Aqui, a história do jornalista, que fizeram um auê em cima, teve gente que chorava, que fazia tudo, isso é a cara do PT, é a cara desse governo. Agora esse governo vem e caça de forma política a cassação, ou melhor, a outorga de uma rádio que ousava ter a opinião diferente de 98% das rádios que estão aqui no estado do Amapá, consolidada com a publicidade do governo, e parece um robô, falando tudo a mesma coisa, tudo que é direcionado para elas, para tentar transformar a mentira em verdade e fazer um universo paralelo aqui para tentar enganar a população. Então, até onde a gente conhece de comunicação, de rádio, televisão e jornais, a Rádio Forte FM era uma das poucas, se não a única, emissora independente de Macapá que podia se contrapor às coisas erradas da gestão do governador Clécio Luiz. Por conta disso, houve um processo de caça às bruxas. A gente não pode enxergar de outra maneira, porque o que é que diz a publicação que está em todas as redes sociais, não apenas daqui do estado do Amapá, mas de fora do estado? A decisão do ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, ministro das Comunicações indicado pelo partido União Brasil, ou seja, indicação do senador Davi Alcolumbre, foi de suspender as transmissões. Ainda não foram suspensas até hoje, mas a decisão está publicada no Diário Oficial, mencionando uma lei aí, 4.117/62, mas há processo transcorrendo na Justiça de um recurso impetrado pelo dono da Rádio Forte, o ex-deputado Valdenor Guedes. Quando levantaram a possibilidade de tirar a emissora do ar, ele já entrou com recurso pedindo que a Justiça julgue o processo. Simplesmente não respeitaram essa decisão de aguardar pelo julgamento do recurso e tomaram a toque de caixa a decisão de retirar ou de anunciar a retirada da emissora do ar. E tem uma razão única que a gente traz aqui: a emissora era a voz que incomodava o poder estadual, quem está na gestão do setentrião. Mexeram uns pauzinhos em Brasília e acabaram fazendo isso. E eu ouvi uma frase da radialista Ju Furtado, quando ela postou dizendo que o programa iria sair do ar, mostrando uma página do Diário Oficial, que ela não acreditava que isso estava acontecendo no governo do PT. Pô, Ju, o governo do PT é o que está caçando o direito de fala das pessoas, o direito à liberdade de expressão. Ela achava que tudo isso iria acontecer no governo do Bolsonaro, mas a gente está vendo que esses caras querem calar aqueles que se
colocam contra os interesses políticos de quem quer se manter no poder. Nós vamos ver ainda a coisa ficar muito mais agravada dentro do estado do Amapá. Esse é o primeiro processo, né? Tirando uma emissora do ar. A única emissora onde o prefeito tinha voz em 2 programas, do Eduardo com a Ju e lá do Bambam com o Dodson Bola. E mais nenhuma outra emissora levantava a voz para exaltar o trabalho das 200 obras que o prefeito vem fazendo. Será que isso incomoda bastante? Mas incomoda. Vai chegar uma hora, e eu não duvido muito disso, Paulo, e esses caras vão chegar ao ponto de tentar criar problema para as redes sociais no estado do Amapá. E tentar encontrar meios e formas de nos boicotar de fazer o programa que a gente faz aqui, com a liberdade que a gente tem, respeitando naturalmente o cargo que cada um exerce. Mas a gente tem a liberdade de expressão, ainda temos a liberdade de expressão nas redes sociais. Uma hora dessa o fulano só vai poder contar com as redes sociais e mais nada. E a população que o apoia de maneira intransigente na gestão que ele vem fazendo na prefeitura de Macapá. E tá aí do lado aí a foto, né, que essa foto está circulando nacionalmente, inclusive, né, e esse assunto paralelo a ele, a CPI do INSS, aliança entre o governo Lula e a Alcolumbre blindou aliados de convocação e quebra de sigilo. Esse cochichinho mostra, dá a conotação de que há articulações em jogo. Essa CPI do INSS, que ia atingir em cheio o governo Lula, com certeza, começa-se a fazer as articulações e alianças. Aí a gente começa a fazer as especulações. Eu não estou dizendo que isso acontece, mas a gente é levado a acreditar de que, por exemplo, o que está acontecendo com a Rádio Forte FM faz parte desse acordão, faz parte dessa negociação que envolve interesses particulares, com conveniências, e, mais uma vez, deixam de lado a população, deixam de lado direitos constitucionais, como a liberdade de expressão. Não vem dizer que ninguém ofendia ninguém ali, que não ofendia, não. Agora, o governo, os entes políticos precisam entender que existem 2 lados, que quando ele está num ambiente político, ele vai receber elogios, mas ele vai receber crítica, que as ações, as atitudes deles vão ter consequências, ou positivas ou negativas, e cabe aos meios de comunicação, principalmente aqueles independentes, fazer as avaliações, dar uma dimensão daquilo para que a população possa ter o respaldo de entendimento que muitas vezes as pessoas não têm nem tempo de estar acompanhando o que está acontecendo. E a gente traz muito dessas realidades aqui. E me parece claro que essas negociações que estão acontecendo nos bastidores a nível nacional, envolvendo o governo Lula, que dizia que era completamente contrário, historicamente, à censura, à falta de liberdade de expressão, à ditadura. Hoje a gente vê, infelizmente, eu falo isso porque eu já tive uma visão diferente, uma outra realidade. Hoje o que a gente vê acontecendo no Brasil é quase que um regime de exceção. É o judiciário tomando suas decisões a partir das negociações políticas. Isso está muito claro. É cada juiz, cada ministro tendo uma postura política. E, infelizmente, isso vem resultar num mau resultado para a população. Porque o que está em jogo é a nossa vida, o que está em jogo é o nosso meio, é o nosso habitat natural. E, infelizmente, as negociatas tomam conta e hoje o que a gente vê é quem tem força prevalece, quem não tem, infelizmente, tem que se virar. E, como você bem lembrou, isso faz parte do pacotão de reação pelo fato do atual governador não conseguir reagir. As pesquisas mostram cada vez mais ele caindo pelas tabelas, ele querendo fazer tudo que o prefeito Furlan faz, ele já sai correndo na rua, ele pegou a esposa, com todo o respeito, sem querer pessoalizar, e põe do lado dele, coisa que não fazia. Tudo que o prefeito... A única coisa que ele não faz é entregar obra. A única coisa que o prefeito Furlan faz e ele não faz é trazer política pública impactante para a população, e que, aliás, era o que precisava mais. E isso, inclusive, então, já está repercutindo a nível nacional essa cassação da Forte. Né? Doutor Furlan, se prepare, porque ainda vem chumbo grosso por aí para cima do costado dele. Né?
muito chumbo grosso, porque se, de fato, o doutor Furlan viabilizar a candidatura dele ao governo do Estado, ele certamente vai decretar a pena de morte para o grupo da harmonia, né? Porque ninguém aguenta 3 derrotas consecutivas, que é naturalmente o que virá a acontecer, segundo as pesquisas, é o que virá a acontecer para esse grupo que está no poder há 30 anos. Eles não vão largar esse osso com facilidade.